Ok, Isso, eu vou vai, fazer uma formule nova direito aí. pergunta. Vou fazer a nova pergunta. Jesus, ele é a luz do mundo no presente, aqui, ou ele foi a luz do mundo no passado? Eu quero que você mostre o Ele versículo é, ele, que diz. ele Não, eu é. quero que você mostre. Agora você pode responder. Vou abrir o tempo de novo. Tá? Eu estava em pausa. Não se preocupe não, que o tempo não é mexido. Olha. Pode responder agora. Ele é a luz do mundo. João 8, versículo 12. Falou Jesus, pois, outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É claro que ele falou há 2000 anos atrás, que deixe bem claro aqui. Ele falou há 2000 anos atrás. Só que Cristo vive eternamente. Ele está vivo. Se eu for tirar todos os atributos, eu vou tirar, porque ele falou há 2000 anos atrás, eu vou tirar os atributos dele, ele não é mais luz do mundo, ele não é mais pão da vida, ele não é a fonte da água da vida, eu vou tirar todos os atributos, porque ele falou há 2000 anos atrás. Hebreus 13, versículo 8, não diz que ele é o Deus, o mesmo Deus de ontem, hoje e de eternamente? Ele é a luz do mundo ainda no sentido de trazer a iluminação, para trazer a eternidade para todos que estão nas trevas. Ele é o portal de Deus para a salvação. Ele é ainda porque ele está vivo, ele vive para todo sempre. Entendeu? Ele é um Deus eterno. Ele não morreu. Então ele continua sendo, tendo todos os atributos que ele disse. Ele é a luz do mundo, ele é o pão da vida, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Disse há 2000 anos atrás tudo isso. Correto, mas ele está vivo. Ele não morreu. Ele está vivo. Então ele é tudo aquilo que ele disse que ele é ainda. Que ele era, ele é. Tudo aquilo que os seus atributos que a Bíblia exalta, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ah, mas ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Com certeza ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todos os atributos que a Bíblia dá para Jesus, ele tem ainda. Todos os atributos que Jesus recebe na Bíblia, ele tem, inclusive, a luz do mundo, inclusive a salvação, inclusive o único que nos pode levar a Deus, no sentido de ser salvo, o único. O nosso único sacerdote, o nosso único intercessor é Deus. Eu não preciso mais de alguém para me levar até Deus. Eu só preciso orar a Deus, e Jesus vai fazer a intercessão no céu por mim lá. O apóstolo João, em 1 Epístola de João 2, versículo 1, ele diz que nós temos um advogado junto ao Pai, a saber, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, Jesus, ainda lá no céu, já estava lá no céu, certo? Não estava mais na terra, no entanto, ainda recebia o título de advogado. No tempo de Paulo mesmo, Jesus já tinha subido, mas Paulo diz que Cristo é uma eterna salvação. Paulo atribui a Cristo diversos títulos e que ele não tira, porque Cristo tinha saído da terra. Não, o apóstolo Paulo aqui dá vários títulos para Jesus. Salvação, a vida, dentre outros, muitos outros títulos que ainda estão em vigor. Como bem os outros escritores também da Bíblia, também dão os títulos a Jesus: luz do mundo, salvação eterna, o caminho. Jovem. Ok, então... tudo que o seu Kleber falou aqui, a minha pergunta era para mostrar para o povo se era ou é. Então, como o senhor falou que todos os atributos ainda continuam, eu esperei que você me mostrasse um versículo onde diz: eu serei a luz do mundo. Então, você não me mostrou. Apóstolo Eltamar, eu vou fazer a mesma pergunta para você. Eu gostaria que você me mostrasse se Jesus era, ou ele é, ou ele foi, no passado ou no presente. Você tem 3 minutos também, apóstolo Eltamar. Ok, muito obrigado. A luz do mundo sempre foi, e sempre será um profeta. Esse profeta tem que estar vivo sobre a terra. E para alguém ser profeta, tem que ser um homem de carne e osso, vivendo sobre a terra. Elias não morreu, mas ele não foi profeta nos dias de Eliseu. O Enoque nem mesmo morreu, mas ele não era profeta nos dias de Noé. Nem acharam o túmulo de Moisés, mas Moisés não era profeta no tempo de Jesus, como queriam os judeus em João 9, versículo 28. Disseram: nosso profeta é Moisés. Moisés nem estava lá, era a loucura dos fariseus. A luz do mundo deve ser um profeta. A luz é aquele que tem a revelação de Deus para pregar no seu tempo.
Agora, eu não sei aonde o senhor Kleber arrumou essas interpretações aí, com certeza, nas teologias, né? Nas escolas pastorais e nessas igrejas que só ensinam teologia. A luz do mundo antes de Jesus era João Batista. E o próprio Jesus disse isso em João 5,35. João foi a luz do mundo, e vocês se alegraram por um tempo em sua luz. Está em João 5,35, seu Kleber. Só pode escolher uma das duas versões de Bíblia ali para o senhor ler. E em João 9,5, Jesus disse lá, seu Kleber Pereira, enquanto eu estou convosco no mundo, eu sou a luz do mundo. Já que o senhor gosta de interpretar versículos, eu pergunto aí para o senhor, depois o senhor responde, é uma pergunta retórica. A palavra enquanto... João 8, né? Não, Capítulo. o senhor pode procurar. A palavra enquanto significa que existe um tempo determinado. João 9,5, Jesus diz, enquanto eu estou convosco no mundo. Jesus não diz, eu sou a luz do mundo para sempre, eu serei a luz do mundo para sempre. Quiser ler, eu sou a luz do mundo de paro eternidade em eternidade. Eu sou a luz do mundo dos séculos dos séculos. Jesus não disse isso. Mas quando ele estava sobre a terra, ele disse, enquanto eu estou convosco no mundo, eu sou a luz do mundo. Para o seu Kleber confirmar aí, em uma das suas versões de Bíblia, também está em João 12,36, Jesus disse, enquanto a luz está aqui convosco, melhor, creais na luz, enquanto a luz está aqui convosco, para que sejais filhos da luz. Mais uma vez, senhor Kleber Pereira, a palavra enquanto é pronunciada por Jesus, um tempo determinado. Agora, em Atos 13:47, que é aí que o senhor se atrapalhou com as duas versões da Bíblia que o senhor tem, Paulo diz que ele foi estabelecido. Deus estabeleceu Paulo para ser a luz do mundo e a salvação até as extremidades da terra. Se o senhor ler o versículo 48, diz que todos aqueles que foram ordenados para a salvação creram naquelas palavras, nas palavras que Paulo pregava naquele tempo, não é nas palavras de Jesus. Vou repetir para o senhor entender bem. Antes de Jesus, no ano 30, a luz do mundo era João Batista, João 5,35. Quem diz isso? Jesus. Em João 9,5, Jesus diz, enquanto eu estou convosco no mundo, eu sou a luz do mundo. Em João 12,36, Jesus diz, creais na luz, enquanto a luz está aqui convosco, para que sejais filhos da luz. E em Atos 13:47, a luz do mundo é Paulo. Paulo foi estabelecido para ser a luz do mundo. A luz do mundo hoje é o profeta Cacofli. Ok, muito obrigado. Eu vou fazer mais uma pergunta, seu Kleber. Deixa eu ver aqui. Eu queria saber, seu Kleber, a Bíblia fala em Cristo, né? Em Cristo. Aí a minha pergunta é, Cristo era o sobrenome de Jesus? Ou o que é Cristo? Por que Cristo? Ou se só há um Cristo? Você tem 3 minutos para nos falar. O termo Cristo é um título. É um título que ele recebe. Cristo significa ungido. Ou seja, aquele que teria a unção de rei, sacerdote e profeta. No Antigo Testamento, quem era ungido? Os reis, sacerdotes e os profetas. Recebia a unção. Então, quando a Bíblia chama Jesus de Messias, que é o mesmo que Cristo, está chamando ele de o ungido. Ou seja, aquele que teria essa 3 unção, de rei, sacerdote e profeta. Inclusive, quando os magos que vieram do Oriente entregar aqueles presentes, ouro, incenso e mirra, estava ali reconhecendo ali esses 3 ministérios de Jesus. Ouro, incenso e mirra. Entendeu? Então, Jesus é chamado de Cristo por ser um ungido que tem essas 3 unção, de rei, sacerdote e de profeta. Entendeu? Quando Cristo disse ali que haveria vários falsos cristos, dizendo eu sou o Cristo e enganaria muito, Jesus está falando que, não que de profetas, não é que de profetas, é de falsos profetas, não é de profeta verdadeiro, é de falsos profetas que viria até o povo dizendo que era Jesus, que era o Messias, que era Jesus que havia subido ao céu. Ali é uma profecia para o futuro, futurística depois de Jesus. Virão falsos cristos, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, Cristo quis dizer ali, o sentido primário, é que viria pessoas dizendo ser ele, para enganar o povo. E não que
e não que haveria profetas, ungido, como bem destacou o irmão Deltamar ali, não sei por que ele usou esse texto de falsos Cristo para se referir a um Cristo, a um profeta ungido, entendeu? Ali Cristo está falando que viria alguém, né, dizendo ser ele, viria alguém dizendo ser Jesus, o Cristo, o Messias, o prometido, aquele que havia subido ao céu, entendeu? Então é isso o sentido primário que Jesus queria dizer. O senhor ainda tem 29 minutos. Pronto, eu abro mão desses 29 minutos aí. Tá bom para mim. Ok, deixa eu só parar aqui. Então, para que as pessoas fiquem bem claro, como nós temos aqui um discípulo do profeta Cacau Filipe e um que diz que é discípulo de Jesus, então nós teremos a mesma pergunta para que as pessoas tirem as suas próprias conclusões de quem está com a verdade. Apóstolo, a mesma pergunta que eu fiz a ele é feita a você. Você tem 3 minutos. Sim, em relação a Cristo, né, todo profeta é um Cristo, essa palavra derivada do grego, né, que lá no hebraico é Hamashia, no português é ungido. Então, todo profeta recebe uma unção de Deus, que é o Espírito de Deus ele mesmo sobre esse profeta. E então, numa geração, não há cristãos, a não ser aqueles que seguem o Cristo, que é o profeta. É uma falsa interpretação, é uma mentira de Satanás, que prega nas igrejas que só Jesus era o Cristo, que tudo é Jesus, tudo é Jesus, tudo é Jesus. É uma mentira, é um engano. Jesus foi o Cristo no seu tempo, o ungido de Deus no seu tempo para cumprir 2 ministérios sobre a terra. Logo depois dele, o ungido de Deus era Paulo para as nações. E antes dele, o ungido de Deus era João Batista. O senhor Kleber estava falando aí sobre Jesus ter 3 ministérios, e incenso, mirra e todas essas coisas. Eu não sei onde ele arrumou isso. São interpretações teológicas. Na Bíblia não existe isso aí, essas interpretações. E nem esta revelação. Agora, antes de ter reis e sacerdotes, senhor Kleber, se ele disse aí que no Antigo Testamento havia isso e aquilo. Mas ele esqueceu de dizer que antes dos reis e antes dos sacerdotes, só havia o profeta. Sim, só havia profeta. Deus não queria sacerdote, Deus não queria reis. Isso é a vontade permissiva de Deus. Então, nos dias do dilúvio, os únicos cristãos na terra eram aqueles que seguiam o Cristo, que era Noé. No tempo do Moisés, os únicos cristãos na terra eram aqueles que seguiam o Cristo Moisés. No ano 33, os únicos cristãos na terra era Pedro, Maria Madalena, Zaqueu, o Tiago, o ladrão da cruz, e todos aqueles que estavam no tempo de Jesus, que acreditavam em Jesus, e seguiam o Cristo de Deus, que era Jesus. Depois, por volta do ano 53, os únicos cristãos na terra eram os que seguiam o Cristo de Deus. Quem era o Cristo de Deus? Era Paulo. Paulo que era ungido de Deus para o seu tempo, quem tinha a revelação de Jesus Cristo. E Paulo disse em Gálatas 1:8, se até mesmo um anjo do céu, ou um dos apóstolos, qualquer homem, pregasse diferente dele, era maldito, porque ele, Paulo, tinha a revelação. Timóteo não tinha a revelação. Quando o senhor Kleber quer dizer que tinha muitos representantes, porta-voz de Deus no tempo de Paulo, olha, isso é uma mentira. Paulo sozinho recebeu a revelação de Jesus Cristo. No caminho de Damasco, quem estava lá com Paulo? Paulo sozinho recebeu a revelação. Tito não tinha revelação. Barnabé não tinha revelação. Agabo não tinha revelação para pregar uma mensagem no mundo inteiro. Eles eram homens que tinham ministérios e dons e ajudavam Paulo no seu ministério. Eram colaboradores de Paulo. Agora aqui, já que nós estamos no século 21, no tempo do profeta Cacau Filipe, os únicos cristãos hoje sobre a terra são aqueles que seguem o Cristo de Deus, que é o seu ungido, que é o seu profeta. E hoje o profeta é Cacau Filipe. Obrigado. Ok, muito obrigado. Desde já agradecendo todos que estão conosco. E agora nós vamos para as considerações finais, para que vocês tenham um pouco mais de tempo. Eu gostaria de pedir, se possível, né? O irmão decide aí, se é possível, dar-nos um tempo para me fazer perguntas ao senhor Kleber, perguntas diretas, e ele me fará também perguntas diretas. 3 minutos, o que o senhor decidir aí, antes de nós irmos para as considerações finais. Ok. Você está de acordo, senhor Kleber? Estou de acordo. Ok. Então, o senhor tem 3 minutos, senhor Kleber. Você pode perguntar.
ao apóstolo Eltamar. Beleza. O irmão Deltamar, você concorda que só Paulo era o embaixador de Cristo em sua época? Não é isso? Só ele era o embaixador de Cristo em sua época. Paulo era o único profeta de Deus no seu tempo, para as nações. É o único representante, o único embaixador. Você me deu a comparação, a ilustração de um presidente que tem um embaixador, não é isso? E não são vários embaixadores, é um só. Paulo era o único embaixador da sua época? Sim ou não? No sentido maior, sim. No sentido maior, sim? Não, sim ou não? Era único ou não era único ou tinha mais? Sim, como profeta, como porta-voz. No sentido maior, Paulo era único. Não, no sentido maior, não. Era o único embaixador de Cristo? Sim ou não? Sim, eu já respondi. Como profeta, como porta-voz, sim, ele era o único embaixador de Deus. Beleza. Beleza, então você vai me responder 2 Coríntios 5, versículo 20, que diz assim, ó: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Paulo escrevendo para os irmãos de Corinto, ele diz assim, ó: de sorte que somos embaixadores, num plural. Somos. Ele, a igreja de Corinto, eram embaixadores da parte de Cristo. É como se Deus por nós rogasse. Olha aí. Então, se você afirma que só Paulo era o único embaixador, por que Paulo diz que nós, os cristãos de Corinto, também eram embaixadores da parte de Deus? Pode responder. Sim, sim. Assim como o presidente, é ele que coloca o seu embaixador. Em uma nação só tem um único embaixador. E Deus na terra tem um único profeta. Isso é como Jesus dizendo que eu sou a luz do mundo. E depois dizer, vós sois a luz do mundo. No sentido menor, todos aqueles que pregavam a mensagem de Jesus também eram a luz do mundo, porque a luz era a mensagem de Jesus. Quanto ao embaixador, é a mesma coisa. Paulo é o único porta-voz, o único que falava com Deus para trazer uma mensagem no seu tempo. Mas todos que pregavam a mensagem de Paulo no seu tempo também, no sentido menor, eram embaixadores. Mas onde que Paulo diz isso? Que ele é o único embaixador, o maior? Sim, Paulo disse Foi lá, essas palavras. penso que lá em Romanos, no capítulo 2, versículo 16, que quando Deus viesse julgar o segredo dos homens, os homens seriam julgados de acordo com o evangelho que ele, Paulo, tinha pregado. Romanos 2,16. Os homens seriam julgados de acordo com o evangelho que ele tinha pregado. Mas, Romanos capítulo 2, versículo 16. Eu vou ler o texto. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Mas por que Paulo diz isso? Segundo o evangelho de Paulo. Não só. No tempo de Paulo, beleza, mas toda a humanidade seria julgada de acordo com o evangelho de Paulo. Olha para cá. Okay. Paulo diz também. Acabou o tempo? Ok, agora o tempo já está com o apóstolo Eltamar. 3 minutos para você também fazer suas perguntas, apóstolo. Sim, as minhas perguntas são simples, não vai gerar debate nem discussão. Porque o seu Kleber veio aqui para provar que a salvação é Jesus, né? Ele só não conseguiu explicar como que as pessoas eram salvas lá por Jesus no tempo de Noé e assim por diante. E ele também disse que Caco Filipe não é um verdadeiro profeta, deu a entender isso e aquilo. Está bem, mas a pergunta que eu fiz para o seu Kleber, ele respondeu aí. Só leu o livro do profeta Caco Filipe? Ele disse que não leu. E aí, mas eu ouvi... A Bíblia que ele carrega... Não fiz pergunta ainda não. A Bíblia que ele carrega aí, essas duas versões, lá no livro, no Evangelho de João, diz que ninguém pode, Jesus dizendo, ninguém pode julgar um profeta sem primeiro ouvi-lo. Ele nem ouviu Caco Filipe, ele não foi ler o livro do profeta. Caco Filipe está aqui, ao vivo, para todo mundo, para provar eu não sei o quê. Mas eu quero perguntar assim, ó, senhor Kleber, o senhor não leu. Se o senhor não souber, você vai dizer eu não sei, aí eu vou dar a resposta. De acordo com a mensagem do profeta Caco Filipe, de acordo com a mensagem do profeta Caco Filipe, quem enviou o profeta Caco Filipe? Bom, eu não li o livro do profeta Caco Filipe. Peraí, deixa eu falar, vai responder. Não, eu vou responder. Eu não li o livro do profeta Caco Filipe, mas eu vi na internet diversos vídeos do profeta Caco Filipe. Eu quero colocar um ponto aqui. A minha pergunta não é de acordo com o que o senhor ouviu, mas de acordo com a mensagem do profeta. Caco Filipe disse que alguém o enviou. Quem o enviou? De acordo com a mensagem do profeta. Quem? Segundo ele, Jesus. De acordo com ele, Jesus.
Está bem. Jesus. Então, quem é o Deus de Cacô Filipe? De acordo com a mensagem de Cacô Filipe, quem é o Deus dele? Diz ele que é Jesus. É Jesus. O profeta Cacô Só não Filipe é, só manda Jesus, não é batizar. só O profeta Cacô Filipe manda batizar no nome de quem? o profeta Cacô Filipe, Jesus. Ele ora, e os seus discípulos oram para as pessoas serem curadas no nome de quem? Jesus. Nós pregamos que a salvação vai ser pelo nome de quem? Cacô Filipe. O senhor não está dizendo a verdade. Nós pregamos que Ô, a salvação... O debate aqui é sobre isso, irmão. O debate aqui não é sobre Agora, isso. eu fiz a pergunta, o senhor responde. O senhor respondeu errado. Agora, por que eu estou Não, o fazendo essa debate aqui é pergunta? sobre isso. Porque o senhor não leu o livro do profeta Cacô Filipe, não sabe nada sobre o profeta, e vim aqui para afirmar algumas mentiras e algumas interpretações. O profeta Cacô Filipe foi enviado por Jesus Cristo. O profeta Cacô Filipe tem por Deus Jesus Cristo. Ele batiza no nome do Senhor Jesus Cristo. Ora para as pessoas serem curadas em nome de Jesus Cristo. Pregamos a salvação em nome de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso. Quando o senhor vem aqui para dizer que o centro da mensagem de Cacô Filipe é ele mesmo, e Paulo, o centro era Jesus Cristo, ora, eu acredito que o senhor deveria primeiro ter ido ler a mensagem do profeta Cacô Filipe e não ter vindo aqui para falar algumas bobagens. Obrigado. Ok, caminhamos para o final, já estamos com o tempo bem avantajado. E eu vou dar 4 minutos para as considerações finais. E o tempo já está com você, seu Kleber. Se eu ter 4 minutos, o tempo é seu. Bom, como é que você me diz, irmão Deltamar, que o foco, o centro da mensagem do profeta Cacô Filipe é Jesus, se você está defendendo aqui para todo mundo ouvir e ver que Cacô Filipe é a salvação desse tempo? Como é que você afirma que o foco da mensagem, o centro da mensagem de Cacô Filipe é Jesus? Que Jesus é a salvação, é o centro da salvação da mensagem do profeta Cacô Filipe? É claro que não. O profeta Cacô Filipe, ele chama a atenção, o foco para si, e não para Jesus. Um verdadeiro e autêntico profeta, ele mantém o foco das pessoas antenada, ligada, focada em Jesus. Em Jesus. Porque Jesus está vivo, ele é o Deus vivo. Ora, se você diz que foi o profeta Cacô Filipe foi enviado por Jesus, ele não pode ser maior que Jesus. Se ele é o representante de Jesus, então por que ele prega ele mesmo? Ele não prega Jesus? Porque ele não fala que Jesus que salva, que a salvação provém dele. A salvação não provém do profeta Cacô Filipe. A salvação provém do próprio Jesus Cristo. Ainda que você defenda a ideia de que ele é um enviado de Jesus Cristo, então o principal é aquele que enviou. O foco é aquele que enviou. Como é que eu digo que eu sou um enviado de Jesus Cristo, mas eu chamo atenção para mim? Eu posso dizer para vocês aqui que eu vi o anjo, e o anjo me falou isso, que para vocês me seguir, que agora essa é a verdade. Como fazem os adventistas, como fazem... Vocês estão se igualando a todas as outras religiões. De nada se diferencia. De nada se diferencia. Atacam as outras denominações, mas já criando uma. Dizendo que o homem, o profeta Cacô Filipe, é a única salvação na terra, e fora de Cacô Filipe não tem a salvação. Sendo que a Bíblia ensina que fora de Cristo não tem salvação. É Cristo que nos salva. No Antigo Testamento, ao Novo, existia ali o sistema de sacrifício de animais, pegava um cordeiro, degolava ali, o pecador botava a mão na cabeça daquele cordeiro inocente e aquele cordeiro era degolado. Ou seja, um cordeiro inocente que não tinha feito nada, era morto no lugar do pecador. E quando João Batista viu Jesus, João Batista diz, esse aí, ó, este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não era João Batista, o profeta, que tirava o pecado do mundo. Quem tirava o pecado do mundo era Jesus, e ele admitiu isso, Paulo admitiu isso, o Pedro admitiu isso, os apóstolos admitiu isso, só Cacô Filipe que não admite isso. Percebe-se que ele está fora do padrão dos profetas, que tinha por finalidade Jesus Cristo, que tinha a salvação, o foco da salvação em Jesus Cristo, que conduzia o povo a Jesus. Então, o profeta Cacô Filipe está saindo do padrão dos outros profetas. É estranho isso. E as pessoas facilmente estão sendo seduzidas por ele
é para seguir ele, a mensagem dele. Ele veio com uma nova revelação. Quer dizer, Deus passou inspirando os profetas da Bíblia 1.600 anos. A revelação que Deus deu para ele não presta. A palavra que Deus deu para eles não é mais palavra de Deus. Perdeu a validade dentro da concepção do profeta Cacô Filipe. Dentro da interpretação do profeta Cacô Filipe, as mensagens bíblicas, que é a palavra de Deus, você concorda que os profetas da Bíblia, eles tinham a palavra de Deus, sim ou não? Sim ou não, Deltamar? Sim, eu concordo. Então, se a palavra de Deus perde a validade, nobre, a palavra de Deus não perde a validade. A palavra de Deus dura para sempre. Ok. Apóstolo Deltamar, você também tem 4 minutos para suas considerações finais. Ok? A partir de agora, o tempo está com você. Ok, obrigado. Se neste caso a palavra de Deus dura para sempre, você deve não comer carne de porco, e você deve fazer a Páscoa de 7 dias, e assar o cordeiro. Também você deve também fazer a circuncisão e todas as coisas que está escrito na Bíblia, porque a palavra de Deus não perde a validade. Quando Jesus estava sobre a terra, ele disse: Moisés disse isso, mas agora eu digo isso. Moisés disse aquilo, mas agora eu digo isso. Moisés disse que o adultério é assim, mas agora eu digo que é assim. Moisés disse que não pode fazer isso, assim, mas agora eu digo que é assim. Ora, como que você explica isso? Bem, você não vai conseguir explicar, porque a teologia está tão longe de Deus quanto os céus estão longe da terra. Mas eu quero, aqui nas minhas considerações finais, agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando e ainda irão nos acompanhar, não só neste vídeo, nesse debate, como também em todos os outros. Quero deixar aqui claro que as pessoas devem ir ler o livro do profeta Cacô Filipe. E o que nós estamos a dizer é que Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso. Se Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso, como que alguém pode ser maior do que ele? Eu deixei bem claro que Cacô Filipe é o enviado de Jesus Cristo, como Noé, como Moisés, como Elias. E o profeta é o embaixador de Deus na terra, é o porta-voz de Deus na terra, é o Cristo de Deus na terra. Ninguém pode ir a Deus, a não ser que passe pelo seu profeta. Cacô Filipe não é Jesus Cristo, ele não é maior do que Jesus Cristo. Ele é o servo de Jesus Cristo. Aquele que tem a revelação, realmente, Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, é o caminho, a verdade e a vida. Mas ele é tudo isso em um profeta na terra. Paulo era o caminho, a verdade e a vida, porque Jesus Cristo estava em Paulo. Rejeitar Paulo era rejeitar Jesus Cristo. Aceitar Paulo, crer em Paulo, era crer em Jesus Cristo. De fato, como Deus, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mas ele é tudo isso, a salvação, a luz do mundo, em um profeta hoje chamado Cacô Filipe. Paulo não está aqui, Pedro não está aqui, nenhum dos profetas da Bíblia, mesmo aqueles que não morreram, como Enoque, Elias, Moisés, Jesus de Nazaré, eles não estão aqui. Quem está aqui? Está aqui o profeta Cacô Filipe. É o profeta Cacô Filipe quem está aqui. Então, quero deixar isto claro aqui. Cacô Filipe é o enviado de Jesus Cristo. E Gálatas 1:8 está aqui. Qualquer homem, mesmo o seu Cléber Pereira, o pastor dele, que não foi chamado de acordo, Hebreus 5:4. Veja, senhor Cléber Pereira, depois podemos falar sobre isso. Hebreus 5:4, o seu pastor não foi chamado de acordo, Hebreus 5:4. Todos os outros, Edir Macedo, Valdemiro, Silas Malafaia, e todos os grandes e pequenos dessas igrejas são malditos porque pregam diferente de Cacô Filipe. Quem tem a revelação de Jesus Cristo hoje? É o profeta Cacô Filipe. Quem é a luz do mundo? No ano 30 era João Batista, no ano 33, Jesus. No ano 53 era Paulo. Em 1520 era Martinho Lutero. Em 1933 era William Branham. Hoje, a salvação, a luz do mundo, o mediador entre Deus e os homens, a ponte, o pontífice, não é Jesus, é Cacô Filipe. Aquele que tem as palavras de vida eterna é Cacô Filipe. O depositário da palavra de Deus, o depositário da verdade, o legislador da palavra. Todos esses atributos de Deus estão hoje sobre um negro africano chamado Cacô Filipe. Então, eu estava dizendo no começo, quando tal e tal profeta pregava sobre a terra, ninguém poderia ser salvo a não ser pela mensagem desse profeta. Agora, hoje, enquanto o Cacô Filipe está aqui sobre a terra, ninguém pode ser salvo em nenhuma parte no mundo, a não ser pela mensagem do profeta Cacô Filipe. Nós convidamos qualquer pessoa que acredita que o profeta Cacô Filipe não é verdadeiro profeta, nós abriremos espaço aqui para você vir falar e apresentar tudo aquilo que você acredita ser a verdade. No mais, o meu muito obrigado. E convido novamente as pessoas a baixar o livro do profeta Cacô Filipe,
porque é gratuito para todos os habitantes da Terra. Obrigado. Boa noite. Ok, muito obrigado. Quero agradecer o apóstolo Deltamar, agradecer o senhor Kleber e agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco até aqui e que ainda vão estar, que ainda vão assistir este debate e que possam tirar as suas conclusões por si próprios. Nós não devemos ser induzidos, nós devemos analisar. E a todos que quiserem o debate, o canal está aberto. Você entra em contato e nós estaremos aqui para mais um debate. Muito obrigado. Eu agradeço a todos. Amém.